mais um episódio do Caderno do Arquiteto. E hoje nós vamos falar como a gente utiliza de forma estratégica a nossa comunicação através das redes sociais para alavancar ou começar o nosso negócio no ramo da arquitetura e das obras. E para a convidada de hoje, que é uma pessoa muito especial, que eu conheço, não vou falar há quantos anos para não denunciar a idade, eu preparei uma bio que eu escrevi, eu faço questão de ler para vocês. Minha convidada de hoje é alguém que entendeu cedo que ser arquiteta não é só projetar espaços, é construir uma carreira com intenção. E Mira de Holanda é fundadora do Estúdio M4 Arquitetura, onde transforma ambientes e histórias de vida em projetos. Mas ela não parou por aí. Criou também a Imira Treinamentos, onde há mais de 10 anos ajuda arquitetos e designers a construírem escritórios lucrativos de verdade. E Mira, seja muito bem-vinda ao Caderno do Arquiteto. Que piada! Eu também! Calícia, coração, muito obrigada. Já tem bastante tempo mesmo que a gente se conhece. É uma troca sempre muito inspiradora. A gente sempre cresce junto, porque a gente entendeu já lá atrás que quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente só tende a crescer mais e mais. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Imagina, e foi justamente através da internet que a gente se conheceu, né? E criamos, eu posso dizer que uma amizade, Com certeza. né? Onde a gente se ajuda não só no digital, mas também nos nossos escritórios e trocamos experiência. Então, eu estou muito feliz de te receber aqui A no nosso gente segundo até, episódio. de repente, troca figurinha, chora uma pitanga, um negócio, pede um favor aqui, eu tá... Não, e o mais legal, isso eu esqueci de contar na bio, mas a gente descobriu, acho que na primeira vez que a gente se conheceu, que a gente fez intercâmbio para o mesmo lugar, para a mesma universidade, em anos diferentes. Você lembra disso? Nem eu lembrava. Acabei de ver. Não me esquecerei. É verdade. É isso mesmo. E Mira, eu quero começar te perguntando o porquê que você tomou essa decisão de ir para a internet, se isso já veio desde o início da sua carreira, ou como aconteceu essa criação de conteúdo. Vamos lá. Tenho 10 anos e meio de YouTube e em 2015, quando eu montei o canal do Estúdio M4 no YouTube, não existia nenhum canal de nenhum escritório de arquitetura. O que a gente tinha de arquitetura no YouTube eram canais de estudantes e canais muito sofisticados que falavam de projetos diversos, de grandes escritórios renomados e tal, com uma estrutura de cinema, assim, sabe? Então, quando eu entendi que eu queria mostrar o nosso trabalho na internet, foi um passo de ir conhecendo, meio autodidata. Eu fui precisando entender o que a gente ia fazer, por que a gente ia fazer e o que a gente estava fazendo ao mesmo tempo. Então, se eu disser para você que lá no começo eu já sabia exatamente o que eu ia colher, quais eram as soluções, não, isso é mentira, porque há 10 anos atrás não tinha ninguém fazendo isso. O meu canal foi o primeiro mesmo de um escritório de arquitetura. Depois vieram muitos outros, vieram muitos que passaram muito do nosso tamanho e tudo, mas eu tenho muito orgulho de ter sido essa pioneira de mostrar o nosso trabalho no YouTube, especialmente no YouTube no primeiro momento. Mas não, eu não sabia. Não tinha como saber, naquela época, o efeito que isso poderia causar. No primeiro momento, o que eu queria era falar do meu trabalho e educar o cliente para entender o meu trabalho. Eu nunca quis falar do trabalho dos outros. Isso era uma coisa que já tinha definido lá no começo. Eu não queria que o meu canal fosse um canal para analisar o trabalho alheio. Isso eu tinha certeza que não. Mas a estrutura que hoje nós temos de entender as redes sociais como um canal de venda do nosso trabalho aconteceu ao longo desses 10 anos. Perfeito. E por que você optou pelo YouTube lá atrás? Já existia o Instagram como é hoje? Como tomou essa decisão? Tinha fanpage no Facebook e YouTube. Era isso. Não, já tinha Instagram, mas em 2015, o grande foco, assim, a parte mais robusta das redes sociais estava no YouTube. E eu era uma grande consumidora de YouTube. Por quê? Porque eu não era mãe, né, gente? E aí, hoje em dia, eu não consumo mais tanto YouTube quanto naquela época, mas eu era muito consumidora de YouTube. Eu amava assistir canais no YouTube, então eu falei, cara, por que não? Esses canais que eu assisto e que me ensinam, que eu aprendo tanto, por que não fazer isso para o Estúdio M4 também? O meu Instagram veio pouco depois do canal.
O Instagram foi uma consequência, mas o Instagram de 10 anos atrás era completamente diferente do que é a ferramenta hoje, né? Então, eu tinha muito mais desenvoltura no YouTube, porque a criação do conteúdo que eu fazia, ela não era o que a gente via no Instagram naquela época, que era muito mais voltado para foto, quer dizer, muito mais voltado, só tinha foto, né? Não tinha vídeo ainda. Então, só tinha foto, não existia carrossel, então eram posts fixos. E, naquela época, eu ainda não tinha uma quantidade, inclusive, de repertório, de portfólio também, suficiente para eu ter um Instagram com o modelo do Instagram da época. Então, para mim, o YouTube era o que fazia muito mais sentido. Mas eu abri o Instagram, teve o Snapchat também, que morreu no meio do caminho, que foi mais ou menos da mesma época. Mas o YouTube foi esse lugar que eu encontrei para conseguir trazer aquilo que eu acreditava e tentar, nesse primeiro momento, educar o cliente. Esse era o meu objetivo no primeiro momento. Explicar, traduzir a arquitetura para o leigo. Perfeito. E você lembra quanto tempo demorou para te dar algum resultado, esses clientes lá do início? Eu não lembro quando foi o primeiro cliente. Mentira, acabei de lembrar. Minha primeira cliente das redes sociais veio por causa da fanpage do Facebook. Olha, aqueles que dizem que não funcionava, tá aí a prova. Foi sim. Era uma advogada bem jovem. E eu fiz uma kitnet para ela e ela conheceu meu trabalho pelo Facebook. Não consigo me lembrar quanto tempo depois, mas não foi demorado. Assim, o negócio é que nas redes sociais não estamos falando de 2 dias, né? Mas eu me lembro que eu gostei muito de chegar em 2.000 inscritos, mas a partir daí eu já comecei a realmente ver esse resultado acontecer. Tinha muito cliente de indicação ainda, mas com o tempo desses 10 anos, eu acho que pelo menos há 7 anos, ou seja, os primeiros 3 anos do canal ainda tinha indicação, mas pelo menos há 7 anos eu trabalho exclusivamente com clientes que vêm através das redes sociais. O percentual de indicação é tão pequeno que não dá 1% dos meus clientes. Excelente. E você abriu a empresa e já abriu o canal do YouTube ou a empresa Estúdio M4 já existia muito antes? O Estúdio M4 tem 15 anos. Uhum. São 5 anos de vida pré-YouTube. Então, o canal, inclusive, ele veio num momento de crise grande do escritório. Foi o ano que eu quis desistir. Sério? Mas o que aconteceu para você ter essa crise? Aconteceu um quase calote. Caramba. 2015, de 2014 para 2015, eu entreguei um projeto e o cliente falou, depois de eu insistir muito para ele me pagar a segunda parcela, que eu dividi em 2 parcelas, aí eu entreguei o projeto e faltava só ele me pagar. E aí, de novo, eu dividi em 2 parcelas e eu entreguei o projeto completo, faltava ele me pagar a segunda parcela. E eu insisti até ouvir dele: "Oi, Mira, vou ser muito sincera com você. Eu não tenho dinheiro para te pagar." E eu já tinha feito o projeto completo e entregado tudo. Nossa. Numa época que essa parcela fazia muita diferença para mim. Ainda faz, qualquer parcela de qualquer projeto sempre faz diferença. Mas no dia que ele me falou isso, eu falei: o que eu estou fazendo da minha vida? E aí isso foi na virada de 14 para 15. Quando foi em abril, mais ou menos, de 2015, eu falei: cara, se eu continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, não vai dar certo. Eu vou desistir, vou voltar a procurar emprego. E aí, em junho, de abril até junho, eu comecei a estudar, entender, traçar os planos, né? Dia 29 de junho de 2015, eu coloquei no ar o primeiro vídeo do canal. E aí, assim, é óbvio que esse foi o meu ponto de virada, sem dúvida nenhuma. Mas também é óbvio que não é assim, botei o primeiro vídeo no canal, pronto, agora estou no escritório de sucesso. Não foi isso, né? Como eu falei, foram 3 anos aí, mas foi quando começou a ter muito mais visibilidade, eu comecei a entender esse lugar e o posicionamento, e aprender a me posicionar, mostrar autoridade, mostrar aquilo que eu sabia fazer de melhor. E aí, aos poucos, a coisa foi realmente mudando definitivamente. Excelente. E, assim, diferente do Estúdio M4, a Bosi Bento, que é o meu escritório, o escritório aconteceu, abri o CNPJ, abri canal do YouTube. Né? E uma das minhas grandes inspirações na época já foi a Emira. Eu te conheço desde os primeiros vídeos, por isso que a gente fala que tem muito tempo.
Mas então, eu não tive um escritório sem ter rede social. Eu não sei o que se fazia no escritório sem ter rede social para captar cliente. Como é que você captava cliente antes do Era YouTube? por indicação, como muita gente faz hoje, né? Era por indicação, era mandando mensagem para os amigos falando... Estou com um escritório, tudo bom? Aí eu lembro que eu tenho uma cliente muito querida, que inclusive está fazendo uma casa para ela agora, que está terminando a casa dela, na verdade, a construção da casa dela está terminando, e ela foi minha cliente do primeiro ano do escritório. A primeira vez que eu fiz um projeto para ela foi no primeiro ano do escritório, em 2011. E eu trabalhei com a filha dela, e aí ela falou, ai, Mira, você está com um escritório, vou falar para minha mãe. Então era isso, era assim que a gente conseguia, ia tentando, mas era muito difícil. Quando você precisa prospectar, dependendo do que os outros vão fazer pela gente, é muito porque você não tem controle. Por isso que a gente defende tanto que criar conteúdo faz com que você tenha controle do processo de captação de cliente. Você define esse processo. Você não fica, como eu brinco, sempre rezando para Nossa Senhora dos Projetos, derrube um projetinho aqui no meu colo. Porque não é assim, né? E aí, quando a gente depende só da indicação e a gente não tem esse trabalho ativo de marketing, é muito difícil. É muito complicado difícil, mesmo. Né? De verdade. Quando você começou a falar que antes não tinha o YouTube e o escritório já tinha 5 anos, eu falei, meu Deus do céu, o que ela fazia? Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Você acha que essa questão do audiovisual, da criação de conteúdo, ajudou os clientes a valorizarem mais o seu trabalho? Porque você teve essa experiência com clientes que eram só de indicação, conhecidos, e depois clientes que de fato vieram da internet. Como você sente essa diferença entre os clientes mesmo? Carlice, eu não tenho a menor dúvida que isso faz a total diferença. Total e completa. Por quê? Porque o cliente não só passa a entender o processo, ele passa a entender o que ele está comprando, ele passa a entender a importância do que ele está comprando e ele passa a querer, a desejar o nosso trabalho, ele escolhe você. Não é que você participa de uma concorrência, que o mais barato é o que vai... Não, ele escolhe você. Então, eu hoje atendo clientes que não são clientes de alto padrão. Eu tive um cliente de alto padrão na minha vida e foi pré-internet. E eu entendi a partir desse cliente que não é o cliente que eu quero trabalhar. Porque exige uma relação com o cliente, uma relação com o projeto, uma relação com a especificação dos materiais, que não é a minha especialidade, não é o que eu sei fazer de melhor. Então, hoje, eu trabalho com um cliente classe B, um cliente que tem dinheiro, muitas vezes tem crédito e não dinheiro, para poder construir, para poder reformar, tem o seu apartamento e tal. E aí essa pessoa que alguns anos atrás ia ia fechar com o mestre de obra e fazer a obra lá por conta, vendo na revista, porque antes de YouTube era na revista que via, tá, gente? Antes de Instagram. Antes de Pinterest, era na revista. Então, essa pessoa agora, vai para as redes sociais, começa a ver um pouco sobre... E aí começa a falar, meu Deus, olha só o que essa pessoa faz. Não, eu preciso da ajuda dela. E não é só porque ele acha o ambiente bonito, porque ele acha o meu projeto bonito. Ele começa a entender a importância técnica do meu trabalho. E aí, quando eu mostro o tipo de problema que tem na obra, o que a gente resolveu, o orçamento que não foi estourado, o cronograma que a gente não passou, tudo isso, o nível de detalhamento e o tamanho de informação que ele tem para começar a obra com segurança, aí ele fala, não, eu não vou fazer isso sozinho, não. Eu vou falar com ela. E aí, muitas vezes, é um público que, há anos atrás, há décadas atrás, seria um público que não contrataria o arquiteto. Hoje, o meu cliente não é um cliente alto padrão, mas ele me contrata e ele me valoriza. Ele entende a importância do meu papel no processo. E aí isso faz total diferença. Com certeza. E eu acho que o cliente ele acaba também se identificando com você. Ou seja, a pessoa que vem para você através da rede social, ela viu você e viu mais 4 arquitetos diferentes, 5, 10... Quem sabe viu nós duas. Aí fala, eu gosto mais do jeito espontâneo da Emira. Eu gosto mais da Calícia, porque a Calícia, sei lá, é mais maquiada. Tem essas, né? É bem mais, com certeza. Tem essa. A Emira nenhuma não faz. Não, você está maquiada, não vem não. Mas é que a Calícia é uma patricinha, né, de berço, então não tem como. Então as pessoas se identificam, é muito mais legal, porque chegam pessoas que se dão muito melhor com a gente. Não é só a parte técnica. Exato. É também a pessoa fala assim, cara, eu gosto muito do jeito que você fala. Bateu eu gosto do jeito que... santo. Exato. Então, assim, eu que de vez em quando, né, meus vídeos sempre tem uma coisa
jocosa, bem-humorada e tal. Não que eu seja uma pessoa muito engraçada, não sou, não. Ela é sim. Mas eu solto ali uma gracinha, porque estamos no YouTube, as pessoas estão lá para assistir, é entretenimento. Sim. Então elas não estão lá exclusivamente para ter uma aula sobre aula, layout. Exatamente. Dou aula também, mas também faço uma palhaçada lá. Mas no Instagram, então, se você não tiver uma leveza, se for uma coisa muito sisuda, muito preocupada de como, meio dura e tal, a pessoa não conecta, ela não fica no vídeo e, por consequência, você perde o cliente. Mas, ao mesmo tempo, também a pessoa que não se conecta com esse bom humor, com essa leveza e tal, também vai buscar outro profissional. E vai procurar o travadão que fala retinho. Exatamente. E aí vai ser muito mais fácil também essa relação. Mas isso é uma coisa muito importante das pessoas. Se você está querendo fazer o seu Instagram, a sua rede social, lembre-se disso. Se for chato o conteúdo, não tem quem fique. Então, assim, você não precisa ser engraçadão. Isso tem que ser uma coisa genuína. Natural. Mas não pode ser. Olá, gente. Hoje nós vamos falar de porcelanato. Jornal Nacional. Demais, tá? Então tem que tomar cuidado. E Mira, a gente está falando aqui hoje com muitos estudantes que estão nessa busca por entender se vão abrir o seu próprio escritório, ou então recém-formados que estão, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu preciso abrir escritório. E muitos deles já têm Instagram, já começaram ali uns pequenos conteúdos, mas eles acham que não podem mostrar falhas, erros, bastidores e coisas do tipo. Você acha que é importante mostrar esse lado por trás, né, dessas câmeras, dessa rede social, do projeto em si? Ou você acha que não? Tem que mostrar um projeto perfeito na rede social. O que você acha? Eu acho que tem uma coisa que se chama linha editorial. Isso eu falo numa das primeiras aulas do meu curso de marketing, sim, porque aí tem a parte aqui da Emira professora. Quando você decide como que você vai trabalhar o seu conteúdo, você vai decidir qual que é esse limite de até onde você vai. Tá tudo bem se você não quiser, se você não é uma pessoa que se sente segura em mostrar erros, em mostrar vacilos, tá tudo bem, tá? Eu não acho que seja um problema. Embora mostrar um pouco de vida real conecta muito mais. Quando a gente tem uma relação de verdade na rede social, você vai conseguir conquistar a confiança do cliente do outro lado. É óbvio que a gente não vai se expor ao falar de um erro. Uhum. A gente só fala do erro depois que o erro está 100% corrigido, resolvido, e ainda mostra a solução. Aí, né? Você fala do erro. Você não mostra o erro enquanto o erro está acontecendo. Também você não é doido, você não vai se expor. Não é sobre se expor. É sobre mostrar alguma vulnerabilidade. Porque somos humanos, todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar numa especificação, todo mundo vai errar num dimensionamento. E aqui, 15 anos de estrada, a gente segue errando. Cada vez mais, graças a Deus, a gente erra menos. Ou a gente erra com menores proporções. No começo, as proporções dos nossos erros são grandes. E aí, aos poucos, a proporção do erro diminui. Mas errar, a gente continua errando. Aí a gente entende como que a gente vai falar isso. Vou dar um exemplo, tá? Eu fiz um post uma vez mostrando que a gente especificou uma cuba numa bancada do cliente que ficou ruim. A cuba ficou pequena, desproporcional com a bancada. A entrada da torneira da cuba não estava legal. Então, o que a gente fez? Assumimos para o cliente o erro, e aí a gente explicou o que aconteceu e já trouxemos a solução. Isso é fundamental. Para o cliente e para a rede social, você sempre vai trazer a solução ao apontar um erro. E aí a gente fez uma substituição daquela cuba, conseguimos tirar a cuba da bancada que já estava instalada, colocamos uma nova cuba maior de sobrepor, porque aí não teve qualquer problema de acabamento, ficou muito mais proporcional, ficou bonito, os clientes gostaram da cuba, tudo certo. Com isso tudo resolvido, os clientes satisfeitos, eu resolvi fazer um post contando essa história. E é importante como você conta isso, né? Então, claro que eu falei, errei, e agora o que eu fiz? Mas aí eu contei a história, assim, eu não preciso entrar em detalhes, mas a gente fala. Aí você precisa entender como que você vai fazer. Se você entrar em detalhes demais, você começa a dar abertura para certas coisas que não precisa. Sim. Então, entenda como que você vai falar isso, para que isso colabore com a sua autoridade, e não o contrário.
Então, esse é um ponto delicado da gente entender. Então, a gente erra sim, a gente pode assumir sim, mas a gente também não precisa assumir todos os erros de qualquer forma. Tente entender um viés para que isso colabore com a sua autoridade e não o contrário. E isso que você está explicando me lembrou muito uma questão de vendedor. Você é um vendedor. Então, a minha pergunta é, você acha que o arquiteto ele precisa desenvolver essa habilidade de vendas para abrir um escritório? Porque o estudante, o que eu percebo pelo menos, né? As pessoas que estão nessa início de jornada de um escritório, elas estão muito mais preocupadas em saber onde conseguir amostra, que renderizador você usa para o projeto. Inclusive, estudante, se você está mais preocupado com o programa que o coleguinha está usando do que como você vai vender seu trabalho, você está errado. Minha visão. Mas então eu percebo isso, que eles se preocupam com umas questões que no final Muito das contas não é tão interessante. Então você acha que essa habilidade de vender, ela faz diferença no final, tanto para vender o serviço, ou seja, você conseguir um cliente, quanto para vender a ideia do projeto? Eu acho que todo mundo que empreende, qualquer pessoa que quer montar qualquer tipo de negócio, é vendedor. Ponto. Qualquer. A gente precisa aprender a vender. E a gente não aprende isso na faculdade. Nem a gente, nem o dentista, nem o engenheiro, nem a fonoaudióloga. Ninguém aprende o que se passa quando a gente se torna dono de um negócio, quando a gente passa a empreender. A gente aprende tudo que a gente precisa, ou quase tudo, porque muita coisa também a gente aprende com a experiência, mas a gente aprende a função. Eu gosto sempre de falar, a gente aprende a fazer arquitetura, a gente não aprende a viver de arquitetura. E, ao montar um escritório, você começa a entender como que é viver de arquitetura. E, ao contrário da faculdade, a gente precisa de uma pessoa do outro lado para a gente ter projeto. A gente precisa ter um cliente para poder ter projeto. E, para esse cliente chegar a ser nosso cliente, a gente precisa passar por uma fase de vendas. Então, sem vendas, não existe negócio. Tem que aprender a vender. Tem que aprender a vender para chegar ao cliente. Tem que aprender a vender para justificar o seu projeto para o cliente. Tem que aprender a vender para mostrar o seu trabalho nas redes sociais. E tem que aprender a vender até mesmo para que, à medida que você monte uma equipe, você tenha como você convença a sua equipe das ideias, das soluções, dos processos, da gestão, do andamento do trabalho. De uma maneira interna também você precisa aprender a vender. Perfeito. E a venda, quando a gente fala habilidade de vender, já é para uma pessoa que chegou até você disposto a te contratar. Você só tem que convencer ela. Mas dando um passo para trás, você até comentou que você trouxe clientes para o seu escritório que há décadas atrás provavelmente seriam pessoas que não contratariam um arquiteto. Como que você utilizou o conteúdo dentro das suas redes sociais, tanto YouTube quanto Instagram, para educar essas pessoas a ponto delas tomarem a decisão de que precisavam de um arquiteto? Às vezes nem te contrataram outra pessoa, mas tomaram a decisão de que precisavam de um arquiteto. Essa é uma técnica de marketing muito importante que eu ensino também, que é a gente cria conteúdo colocando o cliente para se sentir naquele contexto, naquele conteúdo, naquele vídeo ou naquela obra, naquela situação. E é muito importante que a gente demonstre, que a gente mostre o que a pessoa perde quando não nos contrata. O tamanho do problema que ela vai ter quando não nos contrata. Ou as dores que ele tem naquele momento. Então, vamos dar um exemplo. Estão falando com uma mãe grávida que quer montar o quartinho do bebê. E aí, há tempos atrás, vamos supor que esse mesmo perfil fosse uma pessoa que ia fazer por conta, ia olhar lá na revista e ia fazer por conta. Aí eu crio um conteúdo falando com essa mãe que está grávida, e aí eu mostro um projeto e falo com ela, falando: olha só, esse berço aqui, se a gente tivesse colocado o berço que a cliente queria, não ia caber. Então, o que a gente fez nesse caso aqui foi escolher um outro modelo que encaixou melhor com esse e essa função, e aí o trocador, e aí descreve ali o ambiente. Então, se você está precisando da minha ajuda para você pensar só no seu bebê e não nos problemas que o quartinho pode trazer, me chama. Pronto. Então, esse é o tipo de coisa que a pessoa vai olhar e falar:
Meu Deus, de fato, eu posso preocupar com o enxoval em vez de ter que preocupar qual mobiliário que eu vou escolher para o quarto do meu filho. E aí, nesse momento, a pessoa começa a entender esse processo e a importância do nosso trabalho. Eu dei um exemplo pequenininho, mas nós podemos falar de toda uma construção de uma casa, a gente pode falar de uma reforma complexa e o tanto de coisa, de problema que pode ter uma reforma complexa ou na construção de uma casa, para que a pessoa fale assim, gente, não vou fazer isso sozinho, não. Excelente. E aí, agora eu quero dar dicas práticas para quem está do outro lado. Então, primeiramente, qual rede social você recomenda que a pessoa que está lá no marco zero comece? Sem dúvida nenhuma, o Instagram. Tá? Você acha mais fácil? Com certeza. O Instagram está na palma da mão, todo mundo tem Instagram hoje em dia. Então, é a ferramenta principal, mas ela é a mais complexa ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela tem muitas ferramentas dentro dela mesma. O Mark Zuckerberg está sempre mudando aquele negócio, então a gente precisa ir aprimorando, ajustando. Mas ela é a mais fácil de começar. Porque você não precisa de muita coisa. Você pode ter o celular que você já tem aí na sua mão e você pode fazer o trabalho acontecer. Vou aproveitar e vou falar das outras, tá? Se você é jovem e quer conectar com um público mais jovem, o TikTok também faz muito sentido. Embora, presta atenção, não tem mais negócio de dancinha no TikTok, não. Isso aí é 2020, tá? Hoje, a gente tem muito criador de conteúdo com muita qualidade. Dona Calice aqui, que o dia que tá bombando no TikTok. Mas, me diga se eu estiver errada. A conexão do TikTok é diferente da conexão do Instagram. No TikTok, a gente tem um pouco mais de distanciamento do público com a nossa criação de conteúdo. No Instagram, a gente tem muito mais proximidade. Então, assim, o Instagram, ele é fundamental, não pode não tê-lo. Tem que ter o Instagram e aí você pode complementar com outras redes sociais também. Então, o TikTok é isso, tem mais dinâmica, tem mais... É uma rede social que as pessoas usam para... pesquisar muita coisa, mas tem pouca conexão. No TikTok é muito comum você seguir pessoas que você adora que você não sabe o nome. No Instagram é muito difícil isso acontecer. A gente sempre sabe quem que a gente está seguindo. O YouTube não vai acabar. O YouTube não é coisa de velho, tá? O YouTube continua com muita força, com muita presença, e ele tem uma dificuldade que é, ao contrário do Instagram, que com o celular você faz conteúdos que podem chegar a muitas pessoas e passar a sua autoridade, no YouTube a gente precisa de um pouco mais de estrutura. Por quê? A pessoa que está assistindo o YouTube, ela não está assistindo no celular. Ela pode até estar, mas no geral ela está assistindo isso em uma tela maior, ou na televisão, ou no iPad, ou no computador, no escritório, enquanto projeta ou enquanto faz alguma coisa, tá? Então, a gente precisa entender que a criação de conteúdo no Instagram, no YouTube, ela precisa de um pouco mais de refino técnico. Então, não dá para fazer uma câmera balançando, não pode ser na vertical, tem que ser na horizontal, e exige uma edição mais complexa, um pouco mais trabalhosa do que a edição no YouTube, do que a edição no Instagram, tá? Então, você que está começando tem que ter Instagram, você que já está caminhando pode migrar para outras redes também. Ai, Mira, eu quero só Instagram. Não tem problema, não. Funciona muito bem. Eu tenho muitos alunos que têm só Instagram e escritório cheio de clientes que vêm a partir das redes sociais. Você falou do TikTok, eu realmente posto bastante por lá, e o que eu vejo, se eu puder complementar a sua fala, é justamente que as pessoas nos descobrem no TikTok. Então, lá alcança muita gente de todo tipo. Então, as pessoas nos descobrem pelo TikTok. As que tomam a decisão de ir para o Instagram e seguir a gente no Instagram já estão querendo um pouco mais de proximidade. Então, elas estão ali, opa, mas quem é a mesma Calícia? Deixa eu ver o que ela está fazendo mais de perto. E quem vai do Instagram para o YouTube vira meu cliente. Olha só, que Ponto interessante. Final. É assim. Você acabou de escrever um funil de vendas. Pronto. Se você que não sabe, com licença. O que é um funil de vendas? É a base da venda de qualquer escritório, é a base, inclusive, da criação de conteúdo, do que eu ensino no meu curso de marketing, é isso. A gente vai ter um funil. No topo do funil vão chegar as pessoas que estão passando. É quase que a pessoa que está passando na rua e olhou a loja. Então, essa é a pessoa que começou a ter interesse. E aí, à medida que ela vai descendo no nosso funil de vendas, ela vai se aproximando mais da gente. Isso que a Calícia falou a pessoa migrou de rede social, mas não precisa ser necessariamente isso. Isso acontece dentro do próprio Instagram também. A pessoa entra em contato, começa a seguir, começa a acompanhar e, no final, se torna nosso cliente. Então, a gente precisa entender que não é da noite para o dia, justamente porque, para a pessoa passar por esse funil de vendas, toma tempo.
E o nosso trabalho não é vender blusa, que a pessoa faz, adorei a blusinha, vou comprar, não sei nem de quem é. Não é. A gente trabalha com alto ticket, ou seja, nosso trabalho exige um momento de decisão, exige um momento de ação para fazer a reforma e tudo mais. Então, não é uma compra que acontece por impulso. Logo, a gente tem um funil de vendas mais demorado do que um funil de vendas padrão de e-commerce, de coisas mais baratas. Por isso que eu trouxe essa mulher. Agora vocês entenderam, né? Mas aí tem uma outra insegurança que muitos deles passam quando a gente fala de rede social, que é: todo mundo precisa gravar vídeo, Mira, porque a gente tem facilidade. Eu e você, a gente pega uma câmera e não tá nem aí. Mas é aquela pessoa que trava? Será que ela não vai conseguir ter sucesso na rede social se não conseguir se desenvolver nessa habilidade de gravar um vídeo? Eu acho difícil falar, não, fica tranquilo, você não precisa. Não é verdade. Vai precisar em algum momento sim gravar. Existem artimanhas, existem estratégias que você pode usar para poder criar um conteúdo que seja mais confortável para você. Só foto hoje não faz mais sentido. O Instagram está sofrendo uma última atualização que ainda não está disponível para ninguém aqui, só para alguns testes no Brasil, que ele está cada vez mais parecido com o TikTok. Então, assim, quem vai produzir conteúdo sem vídeo vai estar fora, porque as pessoas querem ver vídeos. Então, você precisa entender qual que é a linguagem, a dinâmica que vai te fazer ficar mais confortável. Eu sempre falo, eu gosto sempre de exemplificar, existem várias maneiras de fazer. Uma delas faz uma narração. Grava os vídeos sem nenhuma fala, você não precisa falar na frente de outras pessoas e ficar tímido e tal. Grava alguns trechos sem nenhum áudio, depois no conforto do seu lar, você escreve um roteiro e você grava uma narração por cima que explica aquilo que você quer explicar, tá? Essa é uma forma de criar esse conteúdo que vai fazendo você se soltar. A outra coisa muito importante, vocês acham mesmo que há 10 anos atrás era essa desenvoltura aqui? Exatamente. Não era, gente. Só é porque a gente faz toda semana. Mas não voltem nos canais para ver os primeiros vídeos. Não precisa, a gente não precisa passar por essa humilhação agora. Tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, só se melhora o que existe. Então, se você não começar a fazer, não vai melhorar nunca. Se você ficar esperando ficar perfeito, não ficará. Então, você precisa fazer. Quanto mais você faz, melhor você fica. É que nem o jogador que treina muito, vai, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Engraçado, né? Que coisa. Entendeu? Perfeito. E Mira, você acredita que tem, de forma prática, uma forma das redes sociais alavancarem quem está no início? Ou você acha que as redes sociais elas vão servir mais a longo prazo? A pergunta é tipo assim, dá uma esperança para quem está começando agora só com rede social ou precisa de uma estrada um pouco maior? Não precisa de jeito nenhum. Quem de fato está começando, mas começa direito, começa com estratégia, não começa assim, eu acho que é só postar uns vídeos. Não é, meu amor, aí você só está perdendo seu tempo. Mas posso dar um exemplo? Eu tenho uma aluna que entrou no meu curso em novembro, meu curso de marketing para arquitetos. Ela tinha 250 seguidores. E eu fiz uma análise do perfil dela, que eu faço essa análise de vários dos meus alunos. E aí, eu falei, olha, você vai fazer exatamente o que está no curso, porque você já entendeu. Jovem, né, meu amor, também? Ela já tinha uma desenvoltura de redes sociais. Aí você que está super travada ainda, mas não, calma. Eu só estou dando um exemplo da situação mais impressionante que eu já vi dos meus alunos recentes. Ela já tinha um pouco dessa desenvoltura, ela já estava entendendo esse processo, ela refinou tudo com o meu curso, colocou em prática, executou bastante, com pouco projeto, ela tinha pouquíssimos projetos. Ela tinha algumas consultorias, um projetinho e tal, e hoje ela está, isso foi em novembro, tem 6 meses aproximadamente, ela está agora com 300 seguidores, eu vi ontem no Instagram, ela está com 301 seguidores. E nos últimos 3 meses, menos de 3 meses, ela fechou 4 projetos. Com 301 seguidores. E as pessoas achando que precisa ter milhares para conseguir fechar um projeto na rede social. Não precisa ter milhares. Agora, não pode criar conteúdo achando que é conteúdo pessoal. Não pode criar conteúdo achando que é igual fazer. Eu sigo aqui a Boca Rosa, só eu fazer igual a Boca Rosa. Não é. Ela vem de outra coisa. É completamente diferente. Eu sigo a Virgínia, eu vou fazer igual ela faz. Não é. Virgínia vem de outra coisa. É muito diferente a criação de conteúdo para quem quer vender serviço,
que é vender para a audiência, e a criação de conteúdo para quem quer vender à audiência. O influenciador vende a própria audiência para grandes marcas. Nós queremos vender para a nossa audiência. Então, você precisa criar conteúdo estratégico, conteúdo que realmente tenha a função de mostrar o seu trabalho. E mostrar para a pessoa que está te seguindo que ela não está ali para consumir dica. Ela está ali para acompanhar o trabalho de alguém que vai vender para ela. Então, assim, acostumar a audiência a ver a gente vendendo. Uhum. Eu vendo em todos os vídeos do YouTube. Eu também. Em todos, não falta um. Eu também. É para isso que a gente está gravando, é para conseguir cliente. E eles têm que entender que ali é tipo uma amostra grátis do que a gente faz dentro de um projeto personalizado, dentro de um gerenciamento de obra. Então, eles têm que escutar, olha, isso aqui eu fiz para o fulano de tal, que é o meu cliente, mas para você eu posso fazer personalizado, para isso clica aqui. Exatamente. Olha que simples, a gente acabou de vender sem vender. Exatamente. Perfeito. E você recomenda ou você acredita que seja interessante um estudante já começar a trabalhar o Instagram dele? Você acha, inclusive, que é ético, que isso pode acontecer ainda na época da faculdade? Ou necessariamente tem que esperar ele se formar para ele ter aquele título, né, arquiteto, e então começar a criar conteúdo? Vou em duas vertentes aqui. Uma, que é o que eu acredito da criação dos conteúdos nas redes sociais, e outra questão ética lá com o Conselho de Arquitetura, tá? Vamos começar pela questão da criação de conteúdo. Tá. Quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você começar a errar, melhor, porque aí mais rápido você vai pegar. Então, tá na faculdade, comece a criar conteúdo, sim. Lá no meu curso, eu vendendo. Não tem como, entendeu? Eu falo lá no meu curso um conceito que eu aprendi, não sou eu que inventei isso, são os níveis de autoridade. A gente, quando não tem autoridade nenhuma ainda, a gente vai mostrar um pouco da nossa jornada. Então, sou estudante, eu estou me formando, eu já conheço e já entendo mais do que o público leigo. Afinal de contas, estou fazendo faculdade. Mas eu não posso dizer para o público leigo que eu tenho autoridade ainda, porque eu não tenho. Então, esse é um nível 0 de autoridade, em que eu estou mostrando um pouco da minha jornada de conhecimento. Esse é o grande conteúdo que você pode desenvolver. É demonstrar, mostrar a sua jornada de conhecimento. Não precisa ser mostrando o seu dia a dia, não precisa ser expondo a sua vida pessoal, não precisa ser expondo a sua rotina, mas é sobre mostrar o que você está aprendendo, o que você está estudando, o que você está fazendo, em relação ao conteúdo de arquitetura. Então, mostre a construção da sua autoridade. Então, pode perfeitamente. Porém, a gente tem o viés do CAL, que a gente tem um código de ética no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e você não pode, de jeito nenhum, postar conteúdos de fakes, de mentira, dizendo que eles são conteúdos verdadeiros. Se você faz isso antes de você ter um diploma que ateste que você é arquiteto, você pode ter um problema com o conselho, pode sofrer, vai ter que responder, enfim, a gente pode ter vários problemas em relação a isso. Então, o que você tem que fazer? Não vai deixar de produzir conteúdo por conta disso, mas você vai acelerar esse processo demonstrando que é um estudo, demonstrando que você está aprendendo, demonstrando que aquilo ainda não é um projeto. Quanto mais claro isso ficar, e aí não precisa ser no vídeo, você não precisa falar no vídeo, Cal, fica tranquilo que isso é só um estudo, não precisa, mas coloca na legenda, para você se precaver, para você se proteger, tá? Quanto mais transparente for isso, menos problema você vai ter. E definitivamente, quanto mais cedo você começar, mais rápido vem os resultados. Isso se você tiver nessa vibe de querer abrir um escritório, porque às vezes você cria conteúdo, mas quando você forma, você está procurando outra coisa, então precisa deixar isso muito claro também, que eu já vi pessoas se perderem na criação de conteúdo, mas que quando se formaram, sei lá, foram ser funcionários públicos, então não fazia sentido nenhum. Mas tudo bem também se a pessoa mudar de ideia, né? Sim, sim. E Mira, você acha que o nosso mercado está saturado? Nós temos 200 milhões de brasileiros no país, né? 220, segundo o último censo, são 200 mil arquitetos. Não tem cliente para todo mundo. Acho que por isso que está faltando. Eu acho.
Não tem isso, não existe isso. Mesmo na Não rede existe social, isso. mesmo com... Porque as redes sociais deram uma grande expansão e visibilidade para muitos profissionais. Então, hoje, é normal que muitos arquitetos sigam outros arquitetos e falem, cara, eu já sigo 4.000 arquitetos, é impossível, não tem mais espaço para eu fazer conteúdo sobre porcelanato, porque eu já vi 75 arquitetos falando sobre isso. Aí o seu cliente não segue nenhum, segue só você. E aí você deixou de fazer o conteúdo por causa disso? Pronto. Durma com esse tapa na cara, tudo bom? E Mira, e para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para esses estudantes, pensando mesmo que são pessoas que estão nessa fase de transição, de sair da faculdade, começar um negócio, mais ou menos no escuro. O que você diria para essas pessoas? Que você vai errar, tá tudo bem, tá? Empreender não é fácil. E vai ser uma jornada que você vai aprender com o tempo. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos que a gente também a gente aprende muito com os nossos erros e a gente precisa ver a casca engrossar. Sem a casca grossa, vai ser muito difícil. Então, cada dificuldade que você tenha, pensa de que aquilo ali foi uma experiência para engrossar a sua casca, para você avançar. Então, se dê tempo, tenha paciência com você mesmo, mas, ao mesmo tempo, seja uma pessoa muito proativa em buscar melhorar. Por quê? Porque se você encontra os caminhos certos, os caminhos que podem cortar esse percurso, um apoio, você não precisa viver anos e anos de arquitetura errando. Você pode colar em pessoas que já trilharam esse caminho e que sabem onde você pode cortar essas trilhas. Eu gosto muito de falar isso, que eu formo arquitetos nos meus cursos, que terminam os meus cursos num lugar que eu demorei 10 anos para chegar. Então, você pode buscar os conteúdos para que você não precise aprender sozinho, levando o tapa na cara da vida, embora essas experiências sejam muito importantes. Então, faz parte, tenha paciência com você. Vai ser difícil no primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, também precisa dar resultado. E é perfeitamente possível. Se alguém falar para você, a arquitetura não dá dinheiro. Só quem dá dinheiro é pai e mãe. O resto, a gente tem que trabalhar mesmo. Então, a gente tem que trabalhar muito, tem que trabalhar forte, mas se a gente encarar o escritório como um negócio de verdade, é uma questão de matemática. Quanto mais certinho você fizer, mais rápido vem o resultado. E ele vem. Com certeza. E busque conteúdo. Busque pessoas que possam te ajudar nessa jornada. E Mira, onde será que eles podem buscar conteúdo? E talvez... @imira.holanda. Deixa eu até explicar isso aqui. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Estúdio M4 Arquitetura. Eu tenho um Instagram que se chama @Estúdio M4. Mas para você que é estudante, arquiteto, você vai encontrar os meus conteúdos no @imira.holanda. E no canal da Imira. Eu tenho 2 YouTube, 2 Instagram, menina. E Mira, nem tenho como te agradecer por estar aqui hoje, ter acreditado no nosso projeto, que é um podcast que está no seu 2º episódio, já temos uma convidada de peso que nem você. Muito obrigada por compartilhar mais uma vez tudo que você sabe, toda a sua trajetória. Acho que é muito importante, não só para mim, que já estou nesse caminho há um tempo, mas também para quem está começando. Realmente, seu conteúdo é fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada a você. E na hora que vocês... Já coloca aí nos comentários, gente, se vocês gostaram, para eles me chamarem de novo. A gente tem vários temas para tratar com a Imira, então se quiser ela de novo, deixa aqui nos comentários. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Espero que você tenha tirado boas lições do episódio de hoje. Coloque em prática o que foi ensinado, porque sem a prática, nada vai para frente. E espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigada por terem assistido. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.